Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Idade Média. A gente vai falar sobre o final do Império Romano. A gente começou a ver o Império Romano semana passada, né? Vai ser semana retrasada com o documentário. A gente vai dar uma passadinha no final do Império Romano e vamos cair na Idade Média, porque os dois últimos capítulos ali do nosso terceiro mestre no livro tratam da Idade Média. Inclusive, já vou adiantando, a Idade Média é a parte mais legal da história, tá? Disparado, é o meu assunto favorito. Vocês vão ver que realmente é muito legal, né? Tem os cavaleiros, tem os castelos, as guerras, tudo, mas é muito legal. Eu me amarro em Idade Média. Espero que vocês gostem também. Mas para isso, a gente vai precisar dar só um retornozinho rápido aqui para a gente poder falar do final, né? Como é que terminou o Império Romano. Vocês viram como é que ele se formou, a gente falou sobre os cônsules, os, os nobres romanos, né? Que eram os patrícios romanos, falamos sobre aquela coisa toda. E a gente vai falar rapidinho aqui sobre como que ele terminou, porque o final do Império Romano e a Idade Média tem tudo a ver, tá? Uma coisa está muito ligada à outra, e é legal a gente saber para a gente poder compreender bem a Idade Média, tá? Bom, vamos lá. Vamos pular essas coisas aqui, isso aqui não é tão importante, sociedade durante o Império e tal, exceto por uma coisa aqui. Eu quero ver se o livro de vocês trata do cristianismo em Roma, se não, a gente trata por fora, porque isso é importante aqui, ó. Professor, Oi. é, eu acompanho muito futebol e tal. Aí, falando que era um negócio da história, assim, queria te perguntar, o que que é ramonismo? Ramanismo? Ramonismo. Ramonismo. Ah, Ei, eu descobri aqui pra tu agora. Não tenho ideia do que é ramonismo, não, mas vamos descobrir. Ramonismo. negócio da torcida do Vasco, algum negócio assim, ramonismo. Ih, não sei te dizer. Tá muito longe da minha área de estudo. O que é ramonismo? Deve ser alguma coisa a ver com alguém chamado Ramon. É, porque, É um estilo de jogo implementado em São Januário. É isso. falando que era algum negócio de história, eu queria saber. Não. Deve ser histórico dentro do futebol, mas eu não tô ligado, não. Ah, Tranquilo? Bom, galera, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para ver hoje. Roma, então a gente viu, né, ela se instituiu ali primeiro como uma monarquia, depois foi uma república, a república acabou quando começou o império, né, na mão do César lá, né, do grande César, né? César que vocês viram é mais um título do que um nome, começa como um nome, depois se torna um título que é equivalente a rei, né? Dentro do Império Romano, Roma ela era ainda politeísta, pelo menos na maior parte do seu tempo, tá? Pelo menos na maior parte em que o Império Romano viveu, Roma foi sim politeísta ainda, acreditando em Júpiter, sei lá, Júpiter, Netuno, Hades e tudo mais. Porém, há um momento em que isso vai mudar. O que acontece? Né? Lá no ano 1 do nosso calendário, do calendário cristão, que é o calendário que a gente usa no Brasil, no ano 1, o nosso calendário não tem ano 0, tá? É ano 1. Aconteceu um evento de acordo com a fé cristã, não é? O que aconteceu no ano 1? Nasceu Jesus Cristo na Palestina, e no ano 33, ainda segundo a fé cristã, ele teria morrido e ressuscitado na Páscoa, né? Ora, isso vai ser crucial para o Império Romano. Por quê? Porque a Palestina, nesse período, era parte dos domínios de Roma, então isso tudo acontece dentro das terras romanas, tá? Tanto que se você for pegar lá nas escrituras, na Bíblia e tudo mais, Jesus ele morre sob a jurisdição de Pôncio Pilatos, prefeito romano na Judéia, tá? Isso vai mudar muito a conjuntura do povo romano. Por quê? Em 33, então, teria morrido e ressuscitado Jesus Cristo. Alguns anos depois, em 36 mais ou menos, é a conversão de um cara chamado Paulo, né? E Paulo, ele vai ser um grande apóstolo de Jesus Cristo, levando o cristianismo junto com Pedro até a cidade de Roma, né? O cristianismo vai começar a se difundir no Império e vai chegar à cidade de Roma. O cristianismo, ele vai ser
difundido primeiro entre as pessoas mais pobres, entre o povo comum romano. E nesse momento a gente vai começar a ter a perseguição aos cristãos, tá? Ele vai ser perseguido ali por mais ou menos 3 séculos. Depois, ele vai começar a ser difundido entre a nobreza romana, né? Os nobres vão começar a se converter e vai haver uma necessidade política de que o cristianismo ele deixe de ser perseguido. Em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino ele vai declarar que o credo cristão ele é legítimo, né? Ele vai permitir que se cultue o credo cristão em Roma, tá? Mas ele ainda não é religião oficial do Estado. Nesse momento a gente tem uma Roma que tem cristãos e que tem pagãos, né? Que tem ali politeístas vivendo juntos, tá? Mais à frente, em 380, no século IV, né? Final do século IV, um outro imperador, o Teodósio, ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do império. E isso daqui é importante para entender a Idade Média, tá? É importante entender isso. O final do Império Romano Ocidental ali, ele é um império cristão, tá? Ele abole ali o antigo culto aos deuses pagãos e se torna um império cristão. Bom, vamos então entender o que acontece. Mais para frente, né? Isso daí em 380, o Império Romano ele vai seguir, né? Com todo a sua pompa, o direito romano, todas aquelas coisas que realmente fizeram ele crescer gigantescamente. Mas ele vai entrar em crise, tá? Ele vai entrar em crise por algumas razões. A primeira delas, talvez a maior delas, é que o império ele ficou grande demais, não se conseguia bem administrar esse império, ao ponto de que ele foi dividido entre 2 impérios, né? O Império Romano do Ocidente e o do Oriente ali, um com a capital em Roma, outro em Constantinopla. Isso para facilitar a administração imperial por causa do tamanho dele. Outra coisa que é o seguinte, com o tempo, o império ele foi ficando tão grande que ele começou a ter problemas com o seu principal modo de obtenção de riqueza. Qual era o principal modo de obtenção de riqueza de Roma? Era a guerra, né? Vocês se lembram disso? Ele era um império sempre em expansão. Conforme os seus limites eles foram ficando grandes demais e as tropas eram necessárias para defender esses limites, a capacidade de expansão do império foi diminuindo e a pilhagem de outros povos foi diminuindo junto. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um crescimento cada vez maior de mão de obra escrava, sem uma produção grande o suficiente para que sustente esse modelo, tá? Isso tudo vai começar a fazer com que no final do Império, né, a partir ali de 390 mais ou menos, o Império ele comece a ter problemas, tá? Até que em 476, deixa eu ver só conferir aqui se essa data está certa, 476 depois de Cristo, é isso mesmo, o Império Romano vai ruir, tá? Ele vai ruir nas chamadas invasões bárbaras. E aí é quando a gente vai ter o marco inicial mais comum da Idade Média, tá? Esse período tão curioso e tão maravilhoso de se estudar, que é o mundo medieval, tá? Os primeiros séculos da Idade Média. O que aconteceu, galera? Vamos pegar aqui um mapa do Império Romano. Do Império Romano em 476. Vamos ver o que a gente acha aqui de um mapa do Império Romano nessa época. Aqui, ó. Esse daqui é o Império Romano de 476. O que acontece é o seguinte, sempre que o Roma ele tomava um povo, né, ele tomava uma terra, ele ia, ou ele tomava aquele povo que estava ali como escravo, né, que ele derrotava, ou ele assimilava aquele povo como romanos com o tempo, ou então, né, alguns membros desses povos que eram derrotados, eles iam fugindo, né, eles iam indo para o norte, iam se afastando das terras tomadas pelos romanos. Assim vão se criar alguns grupos de terra nomeados pelos próprios romanos, que ficam aqui em torno, né, nos limites do império. Um deles é esse daqui, os povos germânicos, tá? A Germânia. Tá bom? A Germânia nada mais é do que um conjunto de povos, né, uma terra onde habita um conjunto de povos que foram sendo empurrados pelos romanos para fora
dos seus territórios conforme o tempo foi passando, tá? Conforme os séculos de conquista foram acontecendo. Então, povos que eram daqui, da região da Bélgica, vão subindo, da região da Renânia, enfim, né? Todos eles vão subindo ali. Existem vários povos germânicos, tá? Germânicos é um conglomerado de povos. Vamos pegar aqui para a gente dar uma olhada em alguns deles. Germânicos. Vocês verem aqui alguns dos germânicos. Vamos aí. Povos germânicos. Não, não quero germanos, eu quero povos germânicos. Germanos é um dos povos germânicos, eu quero mais. Ó, aqui a gente tem alguns. Existem vários povos germânicos, entre eles alamanos, alanos, bávaros, francos, frísios, lombardos, normandos, ostrogodos, germanos, né? Vários e vários, tá? O que são esses povos, né? Esses são os povos que ficavam ali naquelas terras e que eles vão ser considerados povos bárbaros pelos romanos, tá? Por que bárbaros? Porque eles são povos que não falam o latim. Esses povos, eles vão ser responsáveis pela queda do Império Romano e eles vão ser os fundadores dos reinos medievais, tá? Quando Roma cai, eles vão dominar ali aquelas terras que eram do Império Romano do Ocidente e vão se tornar os reis medievais. Então vamos ver aqui um pouquinho, olha. Na unidade 2, você estudou algumas características do Império Romano, como organização política, modo de vida, organização social e toda aquela coisa, né? Aceitar aqui o Breno. E outros elementos que influenciaram o mundo, que influenciam o mundo até hoje. O Império manteve a sua unidade, em parte porque contava com um grande exército responsável pelo monitoramento e pela defesa de suas fronteiras contra invasores. Porém, com a consolidação do Império, a chamada Pax Romana, muitos soldados deixaram de ter o que fazer, a eles foram dados pedaços de terra para que tivessem onde morar e trabalhar. Foi nesse período que o território romano passou a ter contato com povos vindos de outras regiões, sobretudo no norte da Europa, por apresentarem características e costumes completamente diferentes dos gregos e romanos, foram chamados de bárbaros. Depois de séculos no poder, o Império entrou em um processo de crise, culminou em sua divisão. Todo esse processo determinou o encerramento de um período histórico, a Antiguidade, e o início de um novo período, denominado Idade Média. Historicamente, não é possível determinar datas exatas, mas esse período característico da Europa durou cerca de 10 séculos, divididos entre dois grandes períodos. A Alta Idade Média, vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, vai do século X ao XV, tá? Hoje a gente está vendo a Alta Idade Média, tá? Praticamente. Por quê? Porque a Idade Média provavelmente vai ser estudado mais a fundo no próximo livro, tá? Bom, aqui ele fala sobre a crise do Império Romano, ele vai falar sobre isso tudo que eu falei, né? A questão da Pax Romana ali, os exércitos. Oi. É muito interessante essa matéria. Não é? Pô, cara, a Idade Média é a melhor coisa que tem, cara. Eu me amarro. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, né? Fala sobre a Pax Romana, né? Que é quando o Império ele se expandiu tanto que as tropas elas ficaram paradas e aí eles tiveram problemas com isso. Vai falar sobre a crise do sistema escravista, tá? O Império vivia um período de paz sem guerra, nova conquista, o número de escravos foi se reduzindo, causou grande problema para a sociedade que tinha a escravidão como base de trabalho, né? O que acontece? Como eles conseguiam escravos através da conquista de outros povos e eles não estavam conquistando outros povos, esses escravos, né? Primeiro eles tinham um grande número, depois, ao longo dos anos, esse número foi reduzindo cada vez mais, porque eles não conseguiam escravizar mais ninguém, e isso foi se tornando uma grande crise econômica, tá? Houve crise política, porque como o cargo do imperador, como a gente viu, ele não era um cargo hereditário, não era passado necessariamente de pai para filho, essa coisa de que toda hora se matava o imperador acabou gerando uma crise política, porque havia conflito entre os generais de guerra romanos para saber quem seria o próximo imperador, e isso acabou enfraquecendo o império como um todo. E o cristianismo, ele também vai ter uma influência muito grande na crise que aconteceu em Roma. Por quê? Porque uma das principais características que mantinha Roma tão forte era o culto ao imperador como uma divindade. O imperador ele era inquestionável porque ele era considerado um deus, né? Augusto significava isso, né? Celestial.
Quando o cristianismo ele se torna religião oficial do Império com Teodósio em 480, perdão, não, 380, tá certo? Esse culto ao imperador se perde, e perdendo o culto à imagem divina do imperador, ele passa a ser mais questionado, ele perde o poder religioso que ele tinha para o Papa, e a religião romana ela deixa de ser essa devoção ao império como um todo e passa a ser uma devoção a Jesus Cristo, principalmente nos moldes ali da Igreja Católica, tá? Outra das coisas que o cristianismo ele vai condenar na vida romana após se tornar a religião oficial é justamente a escravidão, tá? O cristianismo é contra a escravidão. Isso vai ser um problema também ali religioso em Roma, né? Vai acabar minando o poder do imperador. Toda a situação foi agravada com a ação dos povos germânicos, principalmente a partir do século II, quando estes passaram a avançar sobre as fronteiras do Império Romano. Esses povos originalmente viviam na região norte da Europa, sendo chamados de bárbaros pelos romanos por não apresentarem as mesmas práticas e culturas que eles. Tá? Os povos bárbaros, então. Os povos bárbaros podem ser classificados em 4 grandes grupos, tá? Mas existem mais. Eslavos, formados por russos, poloneses, croatas, bósnios, sérvios e tchecos. E uma coisa interessante, né? Os eslavos, eles são um grupo de povos que a gente vai ver ao longo da história bastante sobre eles, porque eles são um grupo histórico bastante perseguido, tá? Tanto que a palavra eslavo é o que vai dar origem na nossa língua moderna, no latim medieval e depois nas nossas línguas modernas, como o português, para a palavra escravo. Tanto que se a gente pegar a palavra escravo em inglês é o quê? Slave, né? É a mesma palavra para eslavo. Tá, formado por russos, poloneses, croatas, bósnios, sérvios e tchecos. Os tártaro-mongóis, formados por hunos, alanos, ávaros e turcos. Os gauleses e os germânicos, tá? Os germânicos são formados ali por francos, por germanos e por alguns outros ali, tá? Que são interessantes também e que são povos importantíssimos para a Idade Média, tá? De maneira generalizada e equivocada, os romanos chamavam germânicos vários povos, como francos, vândalos, ostrogodos, os ângulos e os saxões. Povos esses que tinham práticas muito violentas, tá? Tanto que os vândalos, eles são os originários da palavra vandalismo, porque eles destruíam tudo por onde passavam, por exemplo. Os ângulos é o povo que vai dar origem aos ingleses, né? Os francos aos franceses, e assim a gente vai seguindo. Os povos germânicos viviam do norte do rio Danúbio e a leste do rio Reno, duas fronteiras naturais mais importantes do Império Romano na Europa. Alguns povos germânicos eram seminômades, ou seja, fixavam em diferentes regiões de terra ao longo do ano, dedicando-se ao pastoreio, à coleta e à caça nas extensas florestas que cobriam o continente europeu. Outros, por sua vez, viviam em aldeias nas quais criavam gado e praticavam agricultura. Os solos que exploravam, então, eram pouco férteis, né? A região aqui norte da Europa tem problemas ali de plantios nesse momento, porque não tem muita tecnologia para plantar, e é muito fria, né? O solo é muito mineralizado, é complicado. Fazendo com que, ao passar do tempo, deslocassem-se para outras regiões. Prevalecia entre bárbaros germânicos um sistema comunitário. Bosques, matas e rios pertenciam a todos, e as terras para cultivos eram distribuídas entre clãs, famílias que tinham relações de lealdade e proteção. Ao contrário dos romanos, os povos bárbaros não tinham noção de estado ou de cidade. Suas leis eram baseadas na tradição, sendo transmitidas oralmente e não de forma escrita. Depende do povo, tá? Isso daqui é mais ou menos. Isso aqui depende do povo. Se pegar os celtas, por exemplo, que eram considerados bárbaros, eles escrevem aí já nessa época um tempinho. Moravam em pequenas aldeias, em casas feitas com materiais encontrados na natureza, como madeira e pedras. Os telhados eram feitos de palha ou pele de animal, e na parede passavam barro para impedir a passagem do vento e da chuva. Eram povos guerreiros, o que garantiu a eles a fama de serem violentos e cruéis, apesar de os romanos utilizarem os mesmos expedientes contra os povos que dominavam. Eles também eram cruéis e violentos, né? Aí tem aqui, né, um textinho do Tácito, né, um historiador romano. Se vocês quiserem ler depois, vocês podem ler.
Fala aqui das roupas, né, que eram bastante simples em comparação aos costumes romanos e tal, não sei o quê. Eles eram politeístas, tal qual gregos e romanos na sua origem, né? Suas divindades representavam aspectos vinculados à força da natureza. Esses povos costumavam realizar sacrifícios de animais e até de humanos, normalmente prisioneiros de guerra, quando se encontravam diante de uma situação crítica. Por exemplo, quando próximos a uma guerra, quando aconteciam problemas naturais ou quando eram acometidos por epidemias de doença. Organizados em tribos, os laços familiares eram a estrutura fundamental da sociedade germânica. A união de várias famílias formava os clãs, que davam origem às tribos. Em comunidade, trabalhavam na terra, protegiam-se e compartilhavam diferentes terras, tá? Tarefas. Os homens eram preparados para a guerra e as mulheres assumiam tarefas domésticas. Isso daqui também depende dos povos, tá? Mais para frente, a gente vai ter um povo germânico que vão ser os vikings, né? Os vikings, por exemplo, as mulheres não eram exatamente tão só domésticas, assim, né? Elas lutavam juntos, então, assim, isso daí depende do povo também. Bom, eles eram governados por um direito consuetudinário, isso é, por seus usos e costumes. Ó, direito consuetudinário está explicado aqui. Conjuntos de normas relativas aos costumes de um povo, sua transmissão é realizada oralmente. De modo que não havia leis escritas. As decisões referentes à tribo eram realizadas pela Assembleia de Guerreiros ou Homens Livres, que podia rejeitar ou aceitar propostas feitas pelos reis e decidir pela participação ou não em uma guerra. Embora a monarquia não fosse hereditária, quando um rei morria, o novo soberano era escolhido entre seus parentes, desde que fosse considerado o mais adequado para o cargo. A monarquia da maior parte desses povos, nesse momento aqui, ela não é necessariamente passada de pai para filho, mas ela é conquistada por direito de guerra, tá? Como assim? Normalmente, quando morria o rei, se fazia ali um campeonato entre os principais guerreiros que tinham interesse. Esses interesses normalmente estavam ligados a algumas casas de famílias mais poderosas, mais nobres, ali dentro da política dos povos germânicos. E aí, o que saísse vitorioso tendia a ser escolhido como rei. Isso por quê? Porque o rei, ele nada mais é, nesse momento aqui, do que alguém que tem função militar, tá? Ele é mais um general do que um político. Ele é alguém que tem ali a função, dentro do povo, de defender as suas terras e de conquistar novas terras para melhor satisfazer as necessidades do seu povo, tá? E assim vai ser durante praticamente toda a Idade Média, até chegar lá no finalzinho da Baixa Idade Média, quando a política vai começar a caminhar para um lado mais próximo do que a gente tem hoje, né? Que o político é um cara mais da fala do que de fato um cara da guerra, tá? Bom, Império Romano e as invasões bárbaras. Aqui que a coisa começa a ficar quente, aqui que a coisa começa a ficar legal. A grande extensão do Império Romano levou ao contato com os povos bárbaros. Ao procurar defender suas fronteiras, os romanos acabaram permitindo acesso a estrangeiros, inclusive ao exército, de modo que alguns germânicos chegaram a ser contratados para realizar a guarda pessoal dos imperadores romanos. Porém, com a ameaça dos hunos, as tribos germânicas, principalmente dos visigodos, a entrada desses estrangeiros no território romano se intensificou. Assim, tribos germânicas passaram a forçar a entrada, conquistando cada vez mais regiões e espalhando-se no vasto império. Em 476, o último imperador romano do Ocidente foi deposto pelos Érulos, comandantes do rei do Acro. Vamos voltar aqui no mapa porque isso aqui é interessante. O que aconteceu foi o seguinte, olha só. Por volta dessa época, surgiu aqui, ó, mais ou menos nessa região, aqui não, até mais para cá, entre a Rússia e a China, surgiu um povo chamado Hunos, tá? Mais tarde, seria dali que viriam também os mongóis, tá? Os Hunos, eles eram um povo extremamente violento e extremamente poderoso por suas habilidades com cavalgada, tá? Eles eram grandes cavaleiros, tá? Mas eles eram extremamente selvagens, extremamente brutais, e eles dominavam tudo, tá? Os Hunos eles começaram a dominar tudo, principalmente sob o comando de um cara chamado Átila, né? Cadê? Átila, o Huno, que foi uma figura importantíssima da história do mundo, um grande general de guerra huno. Os Hunos eles vão tentar nas suas incursões dominar o Império Chinês, que está a norte, né? Que está a norte, está a leste ali da Europa, leste e norte ali da Europa, tá? Porém, quando eles chegam na China, o que eles veem é o quê?
a Grande Muralha, né? Os chineses eles construíram aquela muralha gigantesca que eles têm, e as defesas chinesas são muito difíceis de serem vencidas. Então, ao invés de ficar, e como a muralha não utilizava a cavalaria dos hunos, eles vão começar a descer, a sair do leste, vir a oeste e sul, chegando na Europa, tá? São dominar os povos germânicos, eles começam a atacar esses povos e a forçar esses povos que até então tinham ali costumes até que bastante, embora sejam povos guerreiros, né? Tinham ali interesse em plantio e tudo mais, eles começam a forçar esses povos para a região do Império Romano. Eles vão fugindo dos hunos e descendo. Era mais garantido para os germânicos nessa época enfrentarem os romanos num combate mais de igual para igual do que enfrentarem os hunos com a cavalaria que eles traziam. Então eles descem e eles começam a forçar a sua entrada no Império. Aos poucos eles vão dominando as fronteiras do Império Romano e o Império ele vai começar a perder a sua... Ele já estava, né, com o exército fragilizado, já não tinha mais todas as suas legiões. Ele vai começar a perder cada vez mais os seus territórios, tá? Basicamente isso que acontece. Assim, as tribos germânicas passaram a forçar a entrada, conquistando cada vez mais regiões, espalhando-se pelo vasto Império Romano. Em 476, o último imperador romano do Ocidente foi deposto pelos Érulos. Érulos era um povo, tá? Comandados por Odoacro. Odoacro foi o rei que depois o último imperador romano. E tem uma curiosidade nisso aqui. O rei dos Érulos, ele já havia sido contratado por Roma e lutado a favor e contra Roma várias vezes, tá? Antes disso daqui. Quando ele vai dominar, de fato, a capital de Roma, é interessante notar o respeito que, apesar que ele tem pelo imperador e pelo império, apesar de serem povos inimigos nesse momento. Por quê? Repara que ele não matou o imperador romano. Ele não fez isso. Ele depõe o último imperador, isso quer dizer que ele retira, ele deixa o imperador vivo, mas tira o seu poder, né? Domina as suas terras. Isso é tão sensível o fato de que ele não está querendo matar, de que ele não tem interesse necessariamente em ser um inimigo dos romanos, em destruir a linhagem dos imperadores, que as insígnias imperiais que esse imperador ele tinha, ele envia para o Oriente, para a capital Constantinopla, que é a capital do Império Romano lá. Lembra que Roma tinha sido dividida em duas, né? Nesse momento, a gente tem o marco que muitos historiadores ali classificam como o início da Idade Média, tá? Claro que não é assim, a pessoa um dia antes todo mundo acordou no mundo antigo, no dia seguinte, não, agora eu sou medieval. Não é assim, né? As coisas elas são mais lentas que isso. Aqui é um marco para mostrar mais ou menos ali qual foi o momento de virada principal de uma coisa para outra. Por quê? Com a queda do Império Romano do Ocidente, todo esse território, cadê ele? Eu não tenho mais, tá aqui, ó. Todo esse território aqui, ele vai ser aos poucos, né, dividido. Todo o território de Roma vai ser quebrado e vai ser dividido em vários pequenos povos, tá? Vão surgir nessa época centenas de pequenos reinos bárbaros, centenas. E os 3 primeiros séculos de domínio bárbaro na Europa vão ser marcados por guerras constantes entre esses pequenos reinos, em que um vai assimilando o outro até formar um reino maior, tá? E começar a se configurar mais ou menos a Idade Média como a gente conhece. A invasão bárbara deu origem a frequentes invasões e saques, causando medo na população. Em virtude da insegurança, a prosperidade do comércio desapareceu e a agricultura tornou-se a atividade dominante. A crescente miséria levou a população a abandonar as cidades e a buscar refúgio nas grandes propriedades agrícolas. Assim, aldeias e domínios agrários tornaram-se lugares de refúgio da população. Os camponeses, geralmente sob a proteção de um grande proprietário, foram agrupados em aldeias e sobreviveram por meio do trabalho do campo e da criação de animais domésticos. O contato com os povos bárbaros intensificou-se nessa espécie de ruralização da sociedade, como a maioria da população não recebia instrução, a leitura e a escrita ficaram restritas aos grupos de clérigos e monges. Por isso, os monarcas dos reis germânicos tinham como conselheiros monges, bispos e abades, tá? Isso daqui também está resumido, tá? Eles vão começar a ter mais para frente, porque nesse momento eles são pagãos, tá? O primeiro povo que vai se converter ao cristianismo vai ser o rei dos francos, tá?
com a conversão de Clovis. Os francos vão se converter. Clovis, o rei dos francos, se converte, convertendo francos no primeiro reino cristão. E é por isso que a França ela recebe um título da Igreja Católica chamada a primogênita da Igreja, né? A primeira das nações católicas. Pode ser ela chamada às vezes de primogênita da Igreja ou às vezes primogênita da Europa. Filha primogênita da Igreja. A primeira das nações católicas ali que vão compor a Idade Média. E aí, uma coisa que é importante entender, tá? Quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que entender que a gente está falando de um momento muito localizado na história. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um lugar específico, num tempo específico. E com um elemento específico. O que é a Idade Média? A Idade Média ela é um período de tempo que ocorreu na Europa, só na Europa, tá? Entre o fim do Império Romano do Ocidente assim, na verdade, ocorreu na Europa, isso aqui que é importante. Tem uma delimitação espacial. Tem uma delimitação cultural, tá? Na Europa cristã. Quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que entender que a gente está falando de uma Europa cristã. O cristianismo ele vai ser o elemento fundamental dos medievais, tá? Alguns historiadores eles ampliam isso para o elemento árabe-muçulmano também, porque os muçulmanos eles vão dominar aqui a região da Península Ibérica, tá? Mas não foge disso. Não existe Idade Média no Japão, por exemplo. O que existe no Japão é período feudal. O que existe, sei lá, aqui no Brasil, que poderia ter existido aqui no Brasil com os índios, né? São coisas próximas ali a um feudalismo, que a gente vai estudar e vai descobrir o que é, né? O sistema político da Idade Média. Mas Idade Média é uma terminologia que só existe na Europa cristã feudal, tá? Tem que ser na Europa, tem que ser durante o regime feudal da Europa e onde tem cristianismo e, quando muito, quando tem elementos muçulmanos, tá? Senão não é Idade Média, beleza? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, porque tem a galera que comete uns erros com isso daí. Isso é muito comum de se errar. Tá. Vamos lá. Isso aqui a gente já viu. Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Arcádio Augusto, que se tornou chefe do Império Romano do Oriente, com a capital Constantinopla, e Honório Augusto, em 393, tá? Que ficou responsável pelo Império Romano do Ocidente, tendo Milão e Ravenna como capital. Embora dividido, o Império manteve as instituições, porém, as diferenças econômicas e sociais eram muito grandes, principalmente em virtude das invasões bárbaras que fragilizaram o Ocidente. Enquanto o Império Romano do Oriente manteve-se até o ano de 1453, com o nome de Império Bizantino, a Europa Ocidental passou por grandes mudanças, de modo que praticamente todos os elementos característicos das sociedades da Antiguidade deixaram de existir, abrindo caminho para um novo modo de vida, com relações sociais, políticas e econômicas próprias. Durante cerca de 1000 anos, a Europa foi palco de relações muito específicas, fazendo com que historiadores batizassem o período entre os séculos 5 e 15 de Idade Média. Tá? Outra coisa importante é que para os romanos essa divisão aqui ela aconteceu, mas não do jeito que a gente está acostumado a estudar, tá? Não é tão demarcado que existam dois impérios. Existia um império com dois imperadores. Para a maior parte da população romana, o Império Romano ele voltaria a existir. Ele cai na mão dos bárbaros e ele voltaria a existir porque ele nunca terminou. Ele, na verdade, só estava situado no Oriente, mas ele voltaria, tá? Esse é um pensamento comum aos cidadãos romanos que ficam vivos ali na Europa do domínio bárbaro e que se difunde, inclusive, entre os bárbaros que começam a viver ali também, de que aquele lugar era um território que voltaria a ser dos romanos, que o império voltaria, e isso vai culminar mais para frente na coroação de um cara chamado Carlos Magno como imperador da Europa Ocidental. Após a divisão do Império Romano em 395, a cidade de Bizâncio tornou-se a capital do Império Romano do Oriente, consolidando-se como
um centro marítimo e comercial de grande importância entre Europa e Ásia. Bizâncio, localizado na costa ocidental do Estreito de Bósforo, atual Turquia, fundada em 658 por colonos gregos, foi capital de vários impérios da antiguidade, em virtude da localização privilegiada, eram constantes as disputas por seu território. Bizâncio depois vira Constantinopla, que aí vai virar Istambul, tá? Vou pular isso aqui. Cultura bizantina e tal, isso aqui não é tão necessário aqui agora. Queda de Constantinopla já, gente. Queda de Constantinopla lá na frente. Depois a gente volta em Queda de Constantinopla, porque o livro tá indo muito lá na frente, é só em 1400 e pouco, a gente ainda tá aqui no início da Idade Média. Bom, com a conversão dos povos germânicos ao catolicismo, eles vão se converter, né? Primeiro vai ser os francos, depois os outros vão se convertendo. O cristianismo tornou-se grande força espiritual e o fator unificador do Ocidente medieval. As pessoas sentiram que, em primeiro lugar, pertenciam ao cristianismo, uma comunidade de crentes que não reconhecia limites territoriais, cujo vínculo era a fé em Cristo. Isso daqui vai ser chamado, por muitos papas ali, por alguns outros intelectuais da Idade Média e até posteriores a ela, de cristandade, tá? Qual que era a ideia da cristandade? É que, embora houvesse diferenças entre os povos cristãos que viviam ali na Europa, né? E haviam diferenças entre, por exemplo, os povos ali da região da Germânia, os povos da região da Inglaterra ali, os povos da França, mas existiam diferenças que eram sensíveis. Esses povos todos, eles faziam parte de um mesmo grupo de fiéis, tá? De uma mesma religião. Eles partilhavam uma mesma fé, que era a fé cristã. Isso quer dizer que eles podiam até guerrear um contra o outro, por exemplo. Mas quando era necessário guerrear contra um inimigo comum ao cristianismo, então esses povos tendiam a se unir para guerrear. Por exemplo, quando vai ter as cruzadas, né? As cruzadas são isso, é um movimento da cristandade contra os muçulmanos, tá? Vai acontecer esse tipo de coisa aqui. O termo católico, adjetivo grego que significa universal, foi empregado depois do Concílio de Trento, em 1545 a 1563, para diferenciar a Igreja Romana das igrejas que surgiram com a Reforma Protestante. Antes disso, o termo corrente era cristandade. O chefe da Igreja Católica é o Papa, que sempre teve autoridade centralizada na cidade de Roma. A Igreja estava presente em todos os territórios europeus e era influente nos mais variados setores. Em outras palavras, a religião fazia parte da vida cotidiana e determinava as ideias gerais sobre o mundo. O clero tinha grande poder, os sacerdotes eram muito respeitados em suas comunidades e os bispos eram assessores dos reis. A igreja se estabeleceu como grande autoridade espiritual da época, acolhendo os crentes e definindo as regras do comportamento moral e social da população. Estar fora da igreja significava, de certa forma, estar fora da sociedade. Todos os eventos essenciais da existência, como nascimento, casamento e morte, eram regulados pela igreja. Também era ela quem fixava o calendário com os feriados todos religiosos, assim como os horários de trabalho e outras atividades determinadas pelos sinos da igreja. Para vocês terem noção de como é que o poder religioso era forte na Idade Média, um dos maiores medos que um rei tinha durante a Idade Média era a excomunhão, né? O papa ou o bispo ele poderia excomungar um rei. Excomungar significa tirar ele da comunhão com a Igreja Católica, né? Ele não poderia frequentar os sacramentos da igreja, não poderia rezar em locais públicos da igreja, não poderia fazer parte da comunidade cristã, né, como um todo. A excomunhão era temida porque se o rei ele perdesse a sua comunhão com a igreja, rapidamente ele perdia o apoio dos seus nobres, né, dos seus lordes, dos seus senhores feudais, e não raro ele seria deposto por algum nobre com força militar suficiente que assumiria o reino no seu lugar, tá? Ou então depunha o rei, matava o rei, para que o filho do rei que não estava excomungado assumisse. Isso era muito comum. Durante a Idade Média, o cristianismo foi responsável por desenvolver a ideia de salvação das almas, ou seja, a ideia de que a vida verdadeira vinha após a morte e a salvação só era possível para quem seguisse os preceitos da Igreja Católica. Isso daqui não é tão inventado pelo cristianismo, tá? Os povos bárbaros germânicos ali já tinham conceitos parecidos com o conceito de Valhalla, né? Que era a ideia de que
após a morte, os heróis do povo se reuniam ali nos grandes salões do Valhalla e tudo mais. Ela só deu o ponto de vista católico aqui, e como eles se converteram, obviamente, assumiram isso daqui também. A difusão dos dogmas era fundamental para manter o controle da população, que sem estudo dependia da igreja para ter contato com o conhecimento. É por esse motivo que mosteiros, locais nos quais monges viviam, tiveram grande importância cultural, já que neles os livros eram copiados à mão pelos copistas, garantindo que o conhecimento da antiguidade se mantivesse vivo e chegasse até os dias atuais. O poder e a influência que a igreja detinha sobre a sociedade durante esse período fizeram com que muitas pessoas optassem por uma vida exclusivamente religiosa. Outra opção para a vida dedicada a Deus era a dos monges, que não necessariamente eram sacerdotes. Eles moravam em mosteiros e acreditavam que o retiro favorecia a vivência dos valores cristãos com maior pureza. As ordens monásticas eram centros de uma importante atividade econômico-cultural. Eles também davam assistência, hospitalidade e ensino aos pobres. A economia medieval, eu não vou nem falar muito sobre isso aqui não, porque a economia medieval é bem simples de entender, tá? Como é que funcionava a economia medieval? Era uma economia agrária, tá? E funcionava quase sempre por escambo. Isso quer dizer o quê? Que basicamente você tinha ali vários reinos que plantavam, né? A economia normalmente se dava no primeiro momento, durante a Alta Idade Média, intra-reino, tá? Ele não se comercializava com reinos do lado, porque a da guerra era constante. Depois começa a comercializar com outros reinos. Mas no básico, como é que se dava, né? Tinha lá, cada pessoa tinha sua plantação. A plantação, o cara que plantava, ele devia um imposto sobre da sua plantação para o senhor feudal, que eram os nobres, né, para os senhores feudais. E o que escapava desse imposto era dele para ele consumir, para ele poder fazer relações de comércio. Em geral, esse comércio, pelo menos na Alta Idade Média, era feito como escambo, tá? Escambo era pegar e trocar uma coisa por outra. Você plantava repolho, sei lá, o Joaquim plantava repolho, ele ia lá e trocava com o Guilherme, que plantava algodão, né? Aí o Guilherme pegava repolho para comer e o Joaquim pegava algodão para a esposa dele ou para alguém tecer roupa para ele e para os filhos, entendeu? E assim seguia a economia medieval. Era uma economia bastante simples, tá? Focada principalmente na subsistência. Não havia nesse começo aqui interesse em lucro, tá? Não havia interesse em lucro necessariamente. Isso só vai surgir interesse em lucro lá no final da Baixa Idade Média, quando começa a surgir a classe dos burgueses, tá? Eu falo aqui o tempo todo de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O que é Alta Idade Média e o que é Baixa Idade Média? Né? A gente falou ali em cima, a Alta Idade Média é o começo da Idade Média. Isso é importante se entender, porque a gente tende a jogar a Alta Idade Média para o final, porque a gente pensa alta final, né? Não. A Alta Idade Média é o começo da Idade Média, do século V ao século X, e Baixa Idade Média é o final da Idade Média, do século X ao século XV, tá? Fiquem com isso daí bem focado na cabeça. E aí, o feudalismo. Eu vou tratar esses dois capítulos de uma vez só com vocês, por quê? Porque o feudalismo nada mais é do que o sistema político da Idade Média. Eu estou falando aqui que, por exemplo, os camponeses eles tinham que dar parte tinha um imposto da sua produção para os senhores feudais. O que é um senhor feudal? O que é o feudalismo? O feudalismo é a política medieval, tá? É o sistema político medieval. Ele não é difícil de entender, é bem simples. Basicamente, o feudalismo ele é um modelo político baseado num rei e na concessão de terras que esse rei faz. Vamos ver aqui, vamos entender. Olha só, vamos pensar aqui. Quem aí quer ser rei? Qual de vocês quer ser o rei do exemplo? Quem aí quer ser o rei? O Carlos? O Carlos está aí apontando para a câmera, então vai ser o Carlos. Carlos é o rei. Vamos supor que o Carlos ele ali é um grande rei germânico, um cara, um herói de guerra, matou muita gente, conquistou muitas terras ali, um grande rei, né? Então, é que tem 8 mensagens aqui, eu não vi nenhuma delas. Ué, cadê as mensagens? Não apareceu? Vamos supor então, que o Carlos é um rei e o que ele vai fazer? Ele tá lá com todas as suas terras e tudo mais, e ele quer que essas terras produzam comida, elas produzam gado, elas produzam carne.
e produzam também armas, né? Ele quer ele quer ter um exército para poder defender o seu reino. Só que as terras são muito grandes e é difícil para ele governar isso tudo, né? A gente tem que pensar que é uma época que não tem Twitter, não tem WhatsApp, não tem telefone. Então, você não consegue ter contato com todo mundo. Então é muito difícil você governar uma terra muito grande. Ele tem a Inglaterra inteira para governar, por exemplo. Então o que ele faz? Ele chega, reúne consigo os melhores guerreiros que ele tem, são os outros grandes nobres ali do seu povo, e ele vai distribuir a sua terra, partes da sua terra para cada um deles. Então, ele foi o grande herói da guerra, né? Ele é o rei, foi coroado rei por causa disso. Existem outros ali que também desempenharam grandes funções, que são amigos dele. Ele vai falar: ô Guilherme, você vai pegar tantas terras, a Tayla vai pegar mais tantas terras, deixa eu ver, o aqui. Alisson vai ter mais tantas. Oi, Minha bateria acabou, tá? Foi mal. tudo bem, fica tranquilo. Voltou agora. O Alisson vai pegar mais tantas, a Isadora vai pegar mais tantas, mas ele vai formar ali os seus nobres, tá? Isso é que vai dar o título de nobreza, vai conferir grandes títulos de nobreza a eles ali, duques, condes, o que for, tá? Esses nobres agora têm terras que foram cedidas pelo Carlos. Mas como é que isso funciona? Assim, eles vão pegar e vão colocar essas terras para produzir alguma coisa e vão dar uma parcela da sua produção para o Carlos, mas mais do que isso, esses nobres eles têm a função de criar exércitos deles, né? Esses exércitos estão ligados às famílias nobres, e quando o reino precisa, o Carlos convoca esses exércitos, tá? Não existe um exército unificado, não existe um exército do reino. Existem vários exércitos feudais, tá? E quando é necessário, esses exércitos são convocados. Essas terras que o Carlos distribuiu, elas são os feudos, tá? Feudos são grandes lotes de terra governados por um nobre. Esse nobre é o senhor feudal. Só que acontece o quê? Mesmo esses lotes de terra, eles também são grandes. Então, vamos supor que o Guilherme, por exemplo, ele pegou todo o norte da Inglaterra para governar. Ele vai pegar e vai refazer isso, ele vai repartir esse pedaço de terra dele em outros nobres menores, né? E é assim que se vai criando toda aquela estrutura de nobreza medieval que a gente vê em filme. Tem o rei, aí depois tem o duque, aí depois tem o conde, aí depois tem o visconde, aí tem o lorde, e assim vai, entenderam? É assim que você vai criando esse monte de coisa. Cada um desses títulos representa uma linha de nobreza com certa expansão ali na sociedade e está ligado a algum pedaço de terra, tá? Basicamente isso. A ordem, né, o mais alto dos títulos de nobreza era o de rei, o mais baixo o de cavaleiro, que era de alguém que era feito nobre porque era um herói de guerra, mas não necessariamente tinha terras, tá? Esses eram mais ou menos como é que era o negócio. E funcionava da mesma maneira, né? Sempre que você tinha um lote de terra para plantar, para fazer alguma coisa, você tinha que pagar um imposto para o seu senhor feudal. Por quê? Porque isso ia descendo, né? Ia descendo nessa divisão aí de nobres, até que os nobres menores, eles difundiam isso entre os camponeses. Os camponeses não recebiam título nenhum de nobreza, eles só tinham que trabalhar a terra, tá? E aí davam uma porcentagem do que eles lucravam ali para o senhor feudal. E aí esse senhor feudal distribuía uma porcentagem dos lucros da terra dele pro rei e tudo mais, e assim ia. Como é que se dava esse imposto? Né? Como é que se dava esse imposto sobre terras aí? Basicamente, o que acontecia era o seguinte: são 7 dias na semana, né? O 7º dia, o domingo, ninguém podia trabalhar, porque era dia da igreja, tá? Era dia do Senhor. No domingo e nos feriados religiosos, ninguém podia trabalhar. Sobravam 6 dias para produção. Desses 6 dias, 2 dias eram dedicados ao plantio do senhor feudal, então quem estava ali com as terras plantava para o senhor feudal, e os outros 4 dias eram dedicados às plantações da família, tá? Se vocês pararem para ver, embora a gente saiba que na Idade Média a vida era muito difícil, porque era todo mundo muito pobre, pagava-se menos imposto na Idade Média do que se paga hoje. Né? Você tinha 2 dias só da semana para 2 dias de trabalho só para imposto, os outros 4 eram seus. Hoje em dia a gente deve estar ao contrário, deve ter 4 dias de trabalho na semana a gente usa para pagar imposto, os outros 2 a gente usa para gente, né? É complicado. Mas se pagava pouco imposto, na verdade. O problema é que a Idade Média em si,
como ela é fruto desse movimento das invasões bárbaras, que é um momento de muita violência e de muita instabilidade, porque a qualquer momento podia chegar um novo povo bárbaro, invadir as tuas terras e te matar, né? Ela vai ser um período muito pobre, tá? Aqui a gente tem um exemplo bem clássico de como é que funciona um castelo feudal, tá? Não necessariamente sempre tinha um castelo, tá? Assim, sempre tinha um castelo, óbvio, mas nem toda vila via o castelo, tá? O castelo ele existia em alguns pontos estratégicos e nem todo mundo estava perto dele. Mas aqui é um exemplo bem clássico, olha só. Isso aqui, na verdade, é um castelo lá pro meio da Idade Média já, tá? Que a gente já tem domínio de pedras de novo. Quando começa a Idade Média, a perícia em moldar a pedra, ela é perdida, tá? Os primeiros castelos medievais, os primeiros 100, 200 anos de Idade Média, eles são feitos de madeira, porque ninguém sabe usar pedra. Aí vão redescobrir como é que os romanos faziam mais pra frente. Mas olha só, temos aqui um castelo, ele tá murado. O castelo, como vocês podem ver, ele é muito diferente. Isso daqui é um castelo, tá, gente? É muito diferente disso daqui, ó. Castelo, de verdade, é muito diferente desse negócio aqui. De só ele abrir, né? Se ele quiser me ajudar. Não quer abrir aqui. É muito diferente do castelo da Disney, né? Por quê? Porque o castelo de verdade, ele tem uma função militar, tá? Ele tem uma função de ser um negócio que serve para proteger quem está ali dentro. E proteger de guerra, proteger de cerco, proteger de catapulta. Então ele tem que ser um negócio muito robusto para aguentar. Esse castelo aqui que a gente está acostumado, que a gente acostumou a ver quando era criança em filme da Disney, por exemplo, isso daqui, olha só, se tu tá com uma pedra, com a catapulta nisso daqui, tu destrói o castelo inteiro com uma só. É tudo muito fininho, tudo muito bonitinho. Não era isso que era um castelo medieval. O castelo medieval tá mais para esse negócio aqui. São formas geométricas muito simples, né? Quadrados e às vezes são retângulos, né? Paralelepípedos, na verdade, e às vezes cilindros de pedra muito grossa, e eles têm a função de proteger quem está aqui dentro. Quem é que vive dentro dos castelos? Os senhores feudais, tá? Por que se protege o castelo? Porque se alguém domina o senhor feudal, domina todas as terras que ele tem. E aí ganha um poder gigantesco sobre o reino com que ele está em guerra, tá? Aqui tem um exemplo, né? Tem um fosso aqui do lado, aí só tem uma entrada nesse castelo. Nem todos tinham fosso, tá? Às vezes tinha um fosso seco, às vezes não tinha um fosso. Muralha é muito comum. Torres para poder disparar, no caso de uma guerra, né? Disparar em quem está vindo e tudo mais. Tudo aqui bonitinho. Tem o castelo, em volta dele, o castelo normalmente ficava na região mais alta do feudo, tá? De onde tinha castelos, óbvio. Em volta do castelo havia as plantações, tá? E as casas dos camponeses. A sociedade era, obviamente, completamente agrária, tá? Tem até coisas que são interessantes a se falar sobre isso, né, de estratégia de guerra. Por exemplo, uma estratégia de guerra que era muito comum se usar em castelo sem fosso. Em castelo sem fosso você conseguia chegar com os exércitos nas muralhas, né, e podia tentar colocar escada para escalar, podia tentar destruir a muralha. Uma estratégia bastante cruel, mas que eu acho interessantíssima, que era usada em castelo sem fosso, era o seguinte: aqui no parapeito aqui das muralhas, né, não é nem parapeito, aqui na beiradinha da muralha, né, eles faziam o seguinte: eles colocavam tochas na muralha inteira para poder iluminar, e acima das tochas se colocavam umas banheiras de ferro, de alumínio, de ferro na verdade, né, com óleo. Por quê? Porque esse óleo ele ficava ali no negócio de metal, o metal estava sendo aquecido pela tocha, e em pouco tempo esse óleo começava a ferver. Quando o exército inimigo chegava aqui embaixo, bastava derrubar o óleo fervente em cima da tocha para ele incendiar e tocar fogo em todo mundo que estava em volta. Que era uma coisa que devia ser bastante dolorosa, né? O óleo gruda na pele, não apaga, né? O óleo não apaga com água fácil, só se tu mergulhar na água, se tu só jogar água em cima ele não apaga. E a pessoa, quem estava aqui nas primeiras, na frente da guerra, acabava virando um churrasco ali. Existiam outros, né? Outras coisas, mas é interessante. Bom,
A Igreja Católica, a única instituição que se manteve unida no século V, percebeu que a unificação das tribos francas feitas por Clovis, primeiro rei dos francos, poderia ser bastante útil. Assim, batizou-o como cristão e conseguiu um aliado militar. Clovis, por sua vez, recebeu da Igreja apoio ideológico. O auge desse reino, formado pela aliança entre os francos e a Igreja, deu-se com o governo do Carlos Magno, momento em que a monarquia carolíngia mostrou interesse em restabelecer o poder do Império Romano. O Império Carolíngio foi marcado por movimentos sociais, invasões, turbulência e importantes vitórias em virtude da forte liderança do que dispunha. Isso fez com que seu poder aumentasse, atraindo vassalos muito leais e bem armados. O exército carolíngio apresentava excelente organização e disciplina em relação aos povos e outros povos e reinos da época. Lembra com vocês, quando a gente estava vendo Roma, eu falei que era importante a gente lembrar do título de patrício romano. O patrício romano, ele era quem? Ele era o cara que era responsável pela defesa de Roma, lembram? Acontece o seguinte, aqui ele já pulou direto para Carlos Magno. Uns 4 reis francos antes do Carlos Magno, existia um cara que chamava Pepino Breve. Pepino. Pepino Breve? Deixa eu ver, só ver aqui, gente, rapidinho, só um minutinho aqui para eu confirmar se é o Pepino mesmo. É o... Ah, não, Carlos Martel. Antes disso, antes do Pepino Breve, teve um cara que chamava Carlos Martel. Carlos Martel, ele ainda não era rei dos francos, tá? Ele era ele tinha um outro cargo que chamava Mordomo do Palácio. Ele era tipo o mão do rei do Game of Thrones, dos reis francos da época. O Carlos Martel, ele foi um herói de guerra que impediu a invasão dos muçulmanos, dos árabes, né, para o território dos francos, tá? Os árabes, eles tinham invadido, eles já tinham dominado a Península Ibérica, tinham dominado a região da Espanha, tinham dominado parte da região de Portugal e estavam indo em direção ao Reino Franco. O Carlos Martel conseguiu impedir isso na Batalha de Poitiers. Quando o Carlos Martel impediu isso, ele recebeu da Igreja, recebeu do Papa, o título de patrício, patrício romano. Mesmo sendo um pagão, a Igreja deu esse título a ele. Por quê? Porque a Igreja Católica era, aqui no Ocidente, né, a guardiã das normas romanas que ela dispunha quando ainda era império, tá? Então eles ainda podiam fazer isso. Deram então ao Carlos Martel o título de patrício romano. Lembra que o patrício romano, ele era o defensor de Roma e era um título de nobreza, tá? Ora, esse título de patrício, ele vai ser herdado por Pepino Breve, que é filho do Carlos Martel e que vai se tornar rei dos francos. E Pepino Breve, ele é avô de Carlos Magno. Quando Carlos, ele se torna rei dos francos, ele é rei dos francos e patrício romano. Isso possibilita que o Papa da época, interessado em revitalizar o Império Romano no Ocidente, coroe Carlos Magno como imperador romano. Tá? De novo, o Império Carolíngio nada mais ele é visto como Império Carolíngio para nós hoje, nós o chamamos de Império Carolíngio. Para eles na época, o Carlos Magno era imperador de Roma, de novo, tá? Como se Roma tivesse voltado. É claro que isso vai gerar um problema com o Império Romano do Oriente, que ainda existe e que tem um imperador, né? E esse imperador, ele vai ficar indignado com isso, porque como é possível que o Papa tenha coroado como imperador romano, como imperador dos meus territórios, até umas 11h20, como imperador dos meus territórios, pagão, né? Ele vai ficar revoltado com isso, mas é interessante essa situação aí. É por isso que Carlos Magno, ele vai se tornar imperador romano, ele vai se tornar imperador ao invés de só rei, tá? Vai ser feito imperador. Bom, seguindo aqui. A política do Carlos Magno consistia na distribuição de terras conquistadas entre seus vassalos francos. Porém, durante a última década de seu reinado, após ser dominado pelos saxões em 804, as conquistas chegaram ao fim, e como resultado, os laços de lealdade de seus homens enfraqueceram-se
o que refletiu no andamento da administração do Império. Carlos Magno governou e administrou seu império com eficiência, embora não soubesse ler ou escrever. Sob sua direção foram elaborados textos administrativos e legislativos com normas a serem seguidas em todo o território que estava sob seu domínio. Habitualmente, ele ditava ordens, as chamadas capitulares, que regulavam a administração da sociedade. A organização do Império promoveu a cultura e deu origem ao chamado Renascimento Carolíngio, fundou escolas e cercou-se de sábios em seu palácio. Também criou uma academia na qual era possível estudar artes, gramática, retórica e dialética, geometria, aritmética, astrologia e música. Politicamente dividiu o reino em condados, marcas e ducados, cada um governado por um guerreiro de confiança, que recebia os impostos e comandava o exército, e administrava a justiça em seu nome, né? E tudo mais. Aproximadamente um século depois da morte dele, o império já não existia. Isso por quê? Porque os francos eles tinham o costume de sempre que morria alguém, morria o reino devia ser dividido entre os seus dois filhos. Então, isso seguiu com o Carlos Magno. O Carlos Magno morreu, foi dividido entre dois filhos, esses filhos morriam, eram divididos entre seus filhos, e assim o reino ele foi se pulverizando com o tempo, tá? Os então governantes do território passaram a fazer concessões de terra aos chefes tribais, que em troca forneciam a eles soldados, armaduras e cavalos. Como condição de ajudarem os nobres, esses chefes ficaram conhecidos como senhores feudais. Ao mesmo tempo, duques, condes e marqueses, camponeses de alta nobreza e líderes de territórios distribuíam os feudos a outros nobres e cavaleiros, de menos posses e tudo mais, aquilo que eu expliquei para vocês agora sobre a divisão. Bom, só para terminar, galera, isso daqui é só para terminar mesmo, depois a gente já pode até parar. Vamos falar sobre como é que era a sociedade medieval, né? Como é que ela se estabelecia. A sociedade medieval era uma sociedade chamada tripartida, tá? Existiam 3 classes sociais na sociedade medieval, e essas classes não eram muito... Você não conseguia muito caminhar entre elas, não havia muita ascensão social, muita mudança, muita movimentação social ali, até porque não havia muito interesse de nenhuma dessas classes de mudar de classe, por causa dos ensinamentos da igreja. Todo mundo acreditava ali que nascia para um desígnio divino. Então, se o cara nasceu camponês, se ele nasceu pobre, era isso que ele devia ser. Se ele nasceu ali com uma vocação religiosa, então ele devia ser padre. E se ele nasceu nobre, ele deveria ser nobre. E normalmente todo mundo aceitava bem onde é que estava, tá? Quais eram as classes da sociedade medieval? Nobreza, clero e plebe, tá? A nobreza era feita, você podia dividir em duas, né? Alta e baixa nobreza, que eram os senhores de terra, seja lá dos reis até os cavaleiros, né? E tudo mais, era uma alta e baixa nobreza. O clero também podia ser dividido entre alto e baixo clero. O alto clero são os bispos e o baixo clero são os padres e os monges que estão em contato com o povo direto. E a plebe era formada de camponeses, principalmente camponeses, era a esmagadora maioria, mas também de artesãos e comerciantes, tá? Pessoas que estavam ali para trabalhar a matéria-prima, para fazer uma cadeira, para fazer uma roupa e tudo mais, e as pessoas que vendiam esse tipo de coisa nos mercados, tá? Havia também os servos, tá? Os servos, eles eram parecidos com os camponeses, só que eles faziam um juramento aos senhores feudais num contrato de servidão, em que eles se colocavam até a morte, normalmente, como servidores, né, como trabalhadores que existiriam para servir o senhor feudal. Muita gente confunde servidão com escravidão. O servo não era escravo, tá? Havia uma série de normas do que o senhor feudal podia ou não podia fazer com seus servos, e caso fosse desrespeitado, o servo tinha direito de ir até um bispo reclamar, e o bispo poderia repreender o senhor feudal, o nobre, por causa dos maus tratos, tá? Além disso, o contrato de servidão, ele era primeiro um contrato, ele era um acordo entre as partes, ele não era imposto, e ele garantia uma série de vantagens ao servo que um escravo jamais teria, né? Comida, moradia digna, né? Digna, mas entendam digno dentro do contexto medieval, tá? Era claro que era pobre, mas assim, mais digno e tudo mais, na servidão. Bom, pessoal, vocês têm dúvidas?
Não, professor. Não. Então, olha só. Por hoje é isso. Vai ficar faltando falar sobre essa segunda parte aqui da unidade 4, tá? Que é que é quando fala sobre cruzadas e tudo mais. Eu acredito, eu não vi ainda o livro da quarta unidade de vocês, o quarto livro de vocês, do quarto mestre, que a gente vai entrar mais na Idade Média aqui no quarto livro, porque tem muito pouca coisa aqui no terceiro bimestre, tá? Espero que a gente entre mais no quarto bimestre. Não vai dar tempo de olhar a segunda metade aqui, porque a gente acabou ficando um pouco atrasado com a matéria. Mas não se preocupem, tá? A prova de vocês já deve ser, se não na semana que vem, na outra. Semana que vem já começa o período de provas. A prova vai ser de consulta, tá? Consultem o livro, consultem tudo. As aulas gravadas, eu vou upar todas elas pro YouTube essa semana, tá? Eu tive alguns problemas com a minha conta do YouTube, por isso que elas não subiram ainda. Vou upar todas elas para lá. Para caso vocês precisem tirar dúvida, acessar alguma coisa, é só acessarem nas aulas, beleza? Se ninguém tem dúvida, eu desejo a vocês uma boa semana, galera. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, 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 tchau.